Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da JBS, JBSS3, pregão desta terça-feira, dia 5 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. O procedimento é muito simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever no canal aí gratuitamente. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, a imagem inscreva-se, na parte inferior também do vídeo você pode se inscrever aí através do botão inscreva-se gratuitamente. Lembrando, se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as minhas recomendações de compra e venda, seja para swing trade, seja as recomendações relacionadas às carteiras de ações, as carteiras semanal, carteira mensal, e também informações relevantes, vídeos exclusivos, acompanhamento de todas essas operações, as trocas das carteiras, enfim, a atualização das carteiras, tudo no seu celular ou no seu desktop, é só você ir aqui na descrição desse vídeo e acessar o link lá do seu, que represente aí o seu celular, iOS ou Android, para instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Então, fazendo isso, você vai poder testar gratuitamente o serviço que eu acabei de mencionar. Vamos então aqui à análise especial da JBS, que o foco dela é falar lá do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, traçar um cenário como um todo, falando desde quem tem um perfil olhando um pouco mais para o longo prazo, para quem olha um pouco mais para a questão do médio prazo e para quem está olhando mais para a questão do curto prazo, enfim, uma associação aí de tempos gráficos. Então essa é a ideia dessa análise, fazer um panorama geral do papel com base em análise técnica, que é a minha especialização. Pelo gráfico anual da JBS, nós temos um ativo que está sendo muito mais resiliente à crise do que o Ibov, por exemplo, que representa a média. Nesse momento, JBS caindo na faixa de 12% no ano, enquanto o Ibovespa está na casa superior, vou colocar aqui rapidamente, Ibov caindo no ano 30%, volta de 30%, nesse pregão do dia 5 de maio. Voltando para a JBSS3, nós temos um ativo em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, um candle muito relevante de alta no ano de 2019, que fez um pivô de alta no gráfico anual, então gera uma expectativa maior de alta, dá até para pegar aqui um Fibonacci em cima desse último movimento aqui de subida, fazer uma projeção de alta ali, já atingiu uma projeção de 100% desse movimento, que é um ponto que tende a acontecer o que? Entrada de pressão vendedora e se entrar a pressão vendedora aqui no gráfico anual, a gente está falando de se ter um processo de correção em menores periodicidades, como quadrimestral, o mensal, semanal, enfim, você vai no gráfico de menor periodicidade você vai ver inclusive reversão da tendência. Então, mas isso favorece o que? Alguma correção. Mas dentro desse processo de correção, a gente dá para ver que o ativo está se comportando bem, ainda está dentro de um grande candle de alta que acabou de fazer um rompimento. Então, o caminho mais provável, sempre falando em termos de probabilidade, não necessariamente o que vai acontecer, porque isso não tem como a gente ter certeza, ninguém tem como ter certeza para onde realmente o preço vai, onde ele vai parar de subir, onde vai começar a cair, onde vai parar de cair e começar a subir. Mas o fato é que dentro desse contexto aqui, o caminho mais provável seria a gente ter, não necessariamente já nesse ano, mas podendo ter a continuidade do movimento de alta do gráfico anual. E aí dentro desse contexto favorece o quê? Olhar para o gráfico de menor periodicidade e verificar se tem ali situações de sinalização de alta que favorece a entrada pensando num prazo maior. Aí olhando para o quadrimestral, a gente vê aqui um movimento para baixo, um movimento de alta, ou seja, um pivô de alta, assim como tem no anual, uma tendência de alta do preço, no anual e no quadrimestral. Se olharmos para o gráfico aqui, se colocarmos aqui, colocando aqui o Fibonacci, dá para ver o quê? Que esse movimento de correção, após ter batido numa projeção de alta de 100% desse movimento aqui inteiro de subida, na projeção de alta a partir 100% desse movimento a partir dos 5,10, bateu aqui na região ali dos 27 alguma coisa, e está passando um processo de correção. Nessa correção, a correção já retornou ali quase que 50% do que subiu, perto dos 13,07, invadiu a região de topos anteriores, bateu aqui na região de topos anteriores. Então temos aqui essa faixa de preço de suporte, é 16,32, 38,2% do Fibonacci, é um ponto de suporte.
que tem a média móvel na faixa ali perto dos R$16, o topo anterior aqui na faixa dos 16,25 e mais abaixo uma região mais testada na faixa dos 14,23. Não chegou a bater nos 13,07. Mas enfim, o ativo bateu em uma região importante de suporte e o que vem acontecendo? Deixando uma sombra grande inferior e vindo já com candle de alta no quadrimestral, ou seja, um processo de entrada de compradores aqui, ou seja, uma pressão compradora mais forte do que foi a pressão vendedora. E aí eu vou mostrar inclusive no gráfico mensal uma sinalização de fundo em cima desse nível de suporte. Então, de maneira geral, nós temos um contexto gráfico de tendência de alta de longo prazo para JBSS3 associada com a questão de ter aqui um mensal gerando um fundo em cima desses zonas de suporte que eu acabei de citar do quadrimestral, que é essa região aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem um gráfico quadrimestral. Então, bateu ali nesse nível e gerou um fundo no gráfico mensal, deixou uma sombra inferior e gera um fundo aqui confirmado, um engolfo até de alta. A superação da máxima desse mês, que é desse mês que eu digo é do mês passado, mês de abril, a superação dos 24,36 aumentará a probabilidade de se ter algo mais para cima nesse ativo, de ter o movimento realmente de alta. Mas o fato é que esse ativo seria um ativo que poderia ter numa carteira assim de longo prazo, fazer um aporte num ativo desse com carteira de longo prazo. Dalton, então isso é significado que vai dar certo, que a ação vai subir bastante, vai romper lá os 33,50? Não tenho certeza disso. Mas dentro do cenário que ela tem aqui, o caminho mais provável seria esse. Em quanto tempo, isso também não dá para saber. Mas o fato que essa sinalização, em conjunto com o que eu acabei de mencionar no anual e no quadrimestral, apoia mais focar em operações de compra. Se é para compra de longo prazo, dá para fazer um aporte na carteira de longo prazo no valor que se encontra nesse momento, nessa faixa dos 22,71. O que também é importante destacar falando de probabilidade é que se a gente tem um sinal desse aqui em cima de uma zona de suporte, volta, ou seja, o mercado trouxe o ativo lá para baixo, já estava no processo de correção natural. A crise só intensificou a correção, deu uma exagerada, vamos dizer assim, na queda. E aí o mercado foi lá e corrigiu nesse mês aí de abril. Voltou, inclusive, a superar a máxima do mês de março, que foi o pico da crise, né? O ponto mais forte da crise, de maior volatilidade da crise. Conseguiu superar a máxima. Poucos ativos fizeram algo nesse sentido. Inclusive é um setor que está mais forte, né? O setor que tem a Marfrig, que tem a BIF3, inclusive ativos que eu estou também trabalhando na carteira de prazo maior. Então esse setor está um setor mais forte. Essa sinalização de alta aqui, ela não que não vá cair, mas ela reduz a probabilidade de a gente ter algo muito forte para baixo. E mesmo que aconteça algo para baixo, ainda vai estar no processo, olhando novamente o gráfico quadrimestral, poderia ter mais um candle aqui? Pode, naturalmente, sem nenhum problema ter mais um candle aqui e ficar aqui de lado. Pode vir até aqui, ou seja, ficar aqui, gerar um candle que volte a testar a média móvel de 13 períodos para depois gerar um sinal de alta, um fundo ascendente. Mas o caminho mais provável seria esse aqui. Para anular essa expectativa, se olharmos para o gráfico, voltar aqui para o gráfico quadrimestral, para anular essa expectativa que eu estou mencionando, o ativo teria que voltar a trabalhar abaixo desse patamar aqui, ó, que é uma região dessa mínima, em conjunto com essa mínima aqui, R$ 13,66 e essa mínima R$ 13,34. Ou seja, quando eu falo voltar a trabalhar, é ficar aqui abaixo dessa região, gerar inclusive sinal de baixa no semanal, topo descendente ali para baixo dessa região 16,25 até os 14,23. Vem para baixo desse nível de suporte e passa a gerar sinal de baixa num prazo menor. Isso já seria um sinal de deteriorar a expectativa de alta, o cenário mais positivo de subida num prazo maior, de ter aí alguns outros anos para cima em movimento de alta do gráfico anual. Mas nesse momento, o que nós temos aqui no gráfico é a sinalização de força por parte dos compradores, e o que apoia um pouco mais a operação na ponta compradora. Indo para o gráfico semanal, nós temos aqui no gráfico semanal, tínhamos, né, ó, primeiramente vinha aqui, anulou a tendência de baixa, veio para uma tendência de alta, mas aí reverteu para baixo. E agora o que nós tivemos aqui, ó? Um pivô de alta. Vou até desenhar aqui novamente, colocar em azul. Vou colocar um pouco mais para cá, senão a reta não fica aí diagonal, fica inclinada. E a gente tem aqui um pivô de alta, superou a máxima do topo anterior. Retomada da tendência de alta. Logicamente que ainda está dentro de um movimento de queda. E o que aconteceu? Qual é a leitura aqui? Ó? Daqui para cá, ó, daqui para cá. Se eu pego o Fibonacci aqui e coloco aqui nesse ponto, para cá, nesse movimento de baixo, dá para perceber que o mercado trouxe o papel, depois que bateu lá na faixa de 13,34, o mercado trouxe o papel para cá e gerou um topo descendente.
que aumentava a probabilidade de se ter algo para baixo, porque estava dentro da tendência de baixa, chegou ao próximo nível de resistência, batendo ali no fundo anterior e gerou o topo descendente. Só que em vez de cair, já gerou um candle recuperando, devolvendo esse grande candle de baixa. E na sequência confirmou o retorno para cima da média, ou seja, já tinha batido aqui nos 61,8% Fibonacci, aqui, já tinha batido aqui nesse patamar e gerou o sinal de topo. Então o caminho mais provável seria para baixo, só que o mercado foi lá e reverteu. Reverteu inclusive a tendência e a expectativa, reverteu a tendência. Agora é um pivô de alta, então temos aí uma tendência de alta. Dentro desta tendência de alta, o que seria importante para manutenção da expectativa de alta é o papel não mais voltar para baixo da mínima desse grande candle de alta, que supera a máxima do topo anterior, que consegue voltar para cima das médias, ou seja, é importante não retornar mais para baixo da região dos 21,15 a 21,05. Se retornar para baixo dos 21,15 a 21,05, já deteriora essa expectativa de alta gerada principalmente pela semana passada, confirmada principalmente pela semana passada, com a forte alta aí de 13,24%. Então, dentro do que nós temos aqui no papel, projetando aí esse pivô de alta, fazendo a projeção de alta dessa nova tendência de alta de curto prazo, que voltou a ficar alinhada com a tendência do quadrimestral, com a tendência do mensal, enfim, voltou mais a ficar alinhada. Eu terminei apagando aqui o que eu tinha projetado, né? Fazendo a projeção alternada do Fibonacci. Então nós temos essa expectativa maior de alta enquanto o mercado não nos mostrar algo diferente disso. Até agora é um ativo mais alinhado para cima e dentro do que ela tem aqui, o caminho que aponta aqui de projeção desse ponto, a medida está aqui, ó, nesse movimento. Quanto andou esse movimento? Se eu pegar 61,8 desse movimento e projetar a partir dos 18,33, eu tenho uma projeção de alta em 26,41. Se eu projetar todo esse movimento aqui, ó, do ponto A ao ponto B, todo esse movimento a partir dos 18,33, 100% desse movimento eu tenho uma projeção de alta lá na faixa dos 33,11, que seria caminhar para a máxima histórica do papel. Então são os dois pontos de projeção de alta desse pivô usando a projeção alternada do Fibonacci. Qual o caminho aí, a dificuldade que ela pode ter pela frente? Para mim, o principal desafio inicial é esse aqui, ó. São esses dois fundos e com esse gap de baixo, que tentou gerar um fundo aqui de novo. Entrou pressão compradora no suporte, agora o que era pressão compradora no suporte tende a gerar pressão vendedora, que é uma região na faixa dos 24,83 até os 25,39. Então essa faixa de preço eu vejo como uma faixa mais relevante de resistência, porque essa primeira aqui até o mercado já passou, né? já bateu uma vez e conseguiu gerar um candle de força aqui. Então fica uma expectativa maior dela conseguir testar essa região e fechando acima, uma semana acima dessa região, passando a trabalhar acima desse nível, reforça um pouco mais o nível de subida. Então são níveis de preço. Ó, observe esse aqui para trás, ó. Como tinha um nível ali de fundo anterior que ela estava respeitando aqui, ó. Quando fecha acima, aí já volta a ficar mais forte, o mercado mostrando força por passos compradores. Então, no próximo nível de desafio, de briga mais forte entre compradores e vendedores, é esse nível aqui. Passou para cima desse patamar, vai aumentando a probabilidade de chegar naquela região de projeção, acima dos R$26, e aí teria resistência mais relevantes, que outro nível de preço seria esse nível aqui, que passa pela região dos R$28,13 e vai até uma região ali na faixa de 28,64 e 29,08. São as resistências mais importantes acima desse primeiro nível. A gente já falaria lá para cima dos R$28 até uma região dos 29,08. Então seriam os níveis mais relevantes para o ativo. Tendência de alta no semanal. E dentro do que está acontecendo nessa semana, com a queda de 4,78%, a gente só está no segundo pregão da semana, esse ativo aqui, o que seria interessante acontecer em termos de curto prazo de operação de swing trade, se a gente está dentro desse grande candle de alta ali em cima das médias, olhando para o gráfico diário desse papel, está tendo um processo de correção mais fraca. Lógico que pode gerar entrada aqui, o caminho mais provável, que é eu monitorar, seria uma compra aqui de fundo ascendente, acima aí das médias. A outra forma, pivô de alta. Girou uma pancada aqui, rompeu essa máxima, também chance de fazer uma compra em JBS3 pensando em swing trade. O que anula essa expectativa? É justamente voltar para baixo da região dos R$21,15. Porque é justamente no diário, é o candle que saiu da bagunça. Que estava aqui uma certa bagunça, gera sinal para baixo, reverte um topo, fecha para cima desse grande candle de baixo, que era um patamar de resistência, fecha acima e mantém-se acima por enquanto. Então, se voltar para baixo de 21,15, já descaracteriza
essa expectativa de alta. Nesse momento, com o gráfico que nós temos aqui, cenário bem alinhado para cima, tendência de alta no curto prazo, tendência de alta no médio prazo, longo prazo em tendência de alta, então ativo alinhado para cima, que é o ativo mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Se ele vai subir ou não, o mercado que vai nos dizer à frente, mas trabalhando com compra em cima do ativo mais alinhado para cima é um cenário mais positivo que eu vejo e que pode, no caso de swing trade, gerar oportunidade aí no decorrer dessa semana. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.